Oi, gente, eu sou a Raíza Rídia. E eu sou Priscila Ipirajá. E hoje nós estamos com um convidado super especial. Ele que é especialista em marketing e vendas, CMO de um dos maiores grupos de treinamento aqui do Nordeste. Estamos recebendo em nosso podcast o Bruno Falcão. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, meninas. E hoje vamos bater um papo aí sobre esse assunto que está em alta, né? A tal da internet. A tal da internet. É verdade. Bruno, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né, agora esse seu período de transição, que agora você estava contando pra gente. Você tinha uma das maiores operações, né, de marketing aqui do estado e agora você está nesse período de transição, já assumindo um dos maiores grupos aqui do estado, também é um ecossistema muito falado, que é o R7 Treinamentos, né? O grupo R7, que tem várias empresas dentro desse grupo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. É engraçado, né? Porque fazendo um looping assim mais rápido, eu assim que terminei o ensino médio, resolvi ir atrás da tal do sonho americano, né? Então eu já tinha trabalhado em algumas consultorias e tal. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu tive um contato muito forte com a internet lá. Quando eu cheguei aqui, o tráfego estava começando, né, uns 8, 9 anos atrás. Só que eu já vinha do mercado de marketing, né, da publicidade. E eu comecei a entrar no tráfego ali, redes sociais. Em 2019 eu conheci um baixinho lá da Quintino Cunha, um tal de Ramon Pessoa, né? Que é o CEO lá do nosso grupo. Só para contextualizar, quando foi que você conheceu o tráfego? Era que ano? Cara, era 2016. Comecei a mexer com isso aí em 2016. 9 anos atrás, né? E eu passei um bom tempo trabalhando com grandes projetos, né? Então eu atuava meio que como consultor de grandes agências. Eu chegava nos projetos grandes através das agências. Aí trabalhei com Pepsi, Cheetos, Toddy, Apivida, alguns nomes aí conhecidos. E quando eu conheci esse tal desse baixinho, ele me mostrou a oportunidade do PME, né, que são as pequenas e médias empresas. Quando eu comecei a olhar o que é que o grande fazia, eu vi que o pequeno ainda estava brincando de tráfego, de contratar uma agênciazinha para fazer os posts dele, era isso. E aí de lá para cá, eu vim me especializando em processo comercial, CRM. No meio desse caminho me apaixonei por tecnologia, até aprender a desenvolver também, né? Então, eu brinco que eu sou até meio alienígena, sou publicitário e programador. E desde o meio ali do ano passado, eu vinha sentindo esse chamado muito forte de, pô, a agência está bem, o negócio crescendo toda hora, mas ainda não era o que eu queria, porque eu sei que aquilo ali é limitado, né? Por mais que seja muito bom, eu não consigo transformar um volume grande de vidas com um serviço de agência. E eu já vinha nessa parceria aí com o Ramon há muito tempo. A gente fez um acordo lá, vamos para cima, vamos, e eu sou assim, né? Tem a história dos perfis comportamentais, eu tenho um perfil de águia. Então eu já vejo o futuro, já sou muito grato a ele por tudo. Quando a oportunidade chegou, a gente tem que estar pronto. Perfeito. Em relação às empresas, vamos falar de comportamento, né? Bora. Como que as pequenas empresas se comportam nas redes sociais, como você acabou de dizer, e qual a diferença das grandes empresas? O que elas fazem de diferente? Porque a gente vê, de fato, um comportamento mais voraz, digamos assim, Sim. é algo bem mais diferente. Olha, eu acho que talvez eu tenho uma teoria que poucas pessoas olham, né? A principal diferença para mim da grande para o pequeno é que o grande internaliza. O pequeno não consegue internalizar 100% pelo custo, né? Porque no fim do dia ele coloca, o meu time de marketing é meu sobrinho que sabe fazer umas artezinhas. Só que, por outro lado, e vocês que estão nesse mercado já estão vendo isso a cada dia mais, a importância de você ter pelo menos um time pequeno interno, ter os fornecedores, porque tem que ter, tu não vai conseguir operar todo o teu marketing interno. Sim. Às vezes as pessoas nem estão prontas, nem têm conhecimento, e você também não consegue botar no orçamento. Então eu diria que a grande diferença é entender que marketing é um dos principais pilares do negócio. Marketing não é só postagem na rede social, marketing é uniforme, marketing é a fachada da tua empresa, marketing é 1 milhão de coisas. Até eu digo muito que marketing é colocar o mercado em movimento. Então tudo que tu faz que gera movimento no teu mercado, tu tá fazendo marketing. E eu acho que a grande oportunidade aí que o pequeno tá deixando de lado é conectar o marketing com os outros setores. O marketing sempre é aquele setor, os meninos do marketing. Fala com a menina que ela faz post. Se tu soubesse o poder e o impacto que uma boa comunicação, um bom conteúdo na rede social tem para uma empresa, eu tenho certeza que eles estariam olhando mais para o marketing além do post na rede social. E o desafio para conscientizar, porque eu enfrento isso, a Raíza sabe, a minha empresa é de marketing jurídico, mas eu quero ouvir de você, obviamente, nosso entrevistado. Qual o desafio para conscientizar
esse pequeno empreendedor, pequeno médio empreendedor? Cara, o desafio o mesmo desafio é a solução. O mercado como um todo já está se educando cada dia que passa, mas o desafio é porque quem fornece o serviço normalmente não promete entregar tudo e tá certo, você não consegue entregar tudo, mas ninguém fala para ele. Por isso que a educação tem o viés, assim, eu tenho uma imersão que é uma inteligência em marketing. Eu não vou ensinar a fazer tráfego, eu não vou ficar hackzinho de conteúdo, não, eu vou mostrar o meu processo de marketing, mostrar o que é que eu faço de marketing, como é que eu conecto o marketing com tecnologia, com os outros setores da empresa, com o mercado. E eu acho que o grande desafio mesmo é a falta de conhecimento, porque tu cuida ali de posicionamento, de conteúdo, né? Cara, isso é um dos pilares do marketing, tá tudo certo. Ele precisa disso, você tá vendendo isso, você entrega isso. Mas e o restante do marketing, quem vai fazer? Porque se tu promete fazer, não dá para fazer. A realidade é essa. Tu tem que entregar rede social? Tem. Ele precisa de rede social? Precisa. Mas existem vários outros pilares do marketing que não tem ninguém ensinando, só se ensina tráfego e rede social e agora ChatGPT. E, por outro lado, não tem fornecedor, tem que começar a internalizar. Então, acho que a grande dificuldade mesmo é conseguir linkar as áreas do marketing. Perfeito. Bruno, e hoje você está, né, um dos principais grupos, né, aqui do estado, a R7, que dentro desse projeto tem outras empresas, né, que é a Simplifique Gestão, Bônus Cashback e também a R7 Treinamento. Isso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como surgiu a necessidade de cada projeto desse dentro do grupo. Eu vou começar como surgiu a lógica do grupo. Né? Porque, querendo ou não, acho que isso foi o meu passe de entrada no grupo, porque foi uma ideia minha, né? A construção do ecossistema, dessa lógica de ecossistema. E pense comigo, como esse funil de vendas é bem bonitinho. Você recebe uma metodologia, um treinamento, certo? Você recebeu um treinamento, agora você precisa implementar o que você aprendeu lá em cima de uma ferramenta. Então, a nossa metodologia ela é aplicada dentro do Simplifica Gestão. Só que depois que você está com a tecnologia, você precisa de quê? De alguém para te ajudar a operar. E aí, no início do ecossistema, a gente tinha a lógica dos parceiros, né? A Hub começou, minha antiga empresa começou como um parceiro, e a gente tem uma empresa de BPO, de financeiro, de recrutamento e seleção. Então, era meio que esses três pilares, educação, tecnologia e serviços. Só que a gente começou a ver que isso deu muito certo. E aí, o crescimento de uma empresa de serviço, ela vai no caminho contrário do crescimento da educação e tecnologia. Então, a gente tomou a decisão de manter a educação, implementar a tecnologia, ajudar com a tecnologia e desenvolver agora o hub de parceiros. E por que surgiu essa necessidade? Até sobre isso que eu vou falar amanhã no evento, né? A gente tem um evento aí amanhã lá no BS e eu vou falar sobre o nascimento dessa oportunidade. Primeira coisa, o Simplifica, ele é uma ferramenta chamada Lead to Cash. O que é isso? A gente acompanha e mensura do lead ao financeiro. Porque a gente pensa que marketing é simplesmente o conteúdo, o posicionamento e tal. Mas o primeiro setor que se linka com marketing, sabe qual é? Financeiro. Uhum. Porque a conta tem que fechar. Sim. Né? Então, o Simplifica, ele nasceu da necessidade de você reduzir custo e ter uma ferramenta robusta que integre toda a empresa. Porque se tu for buscar pelo mercado, tu vai pagar 400 de um, 500 de outro, mais 300 disso aqui. Então, a gente tem uma solução única, com base numa metodologia que é a cabeça do Ramon. Como assim a cabeça do Ramon? O André, que é nosso CTO, ele já era cliente do Ramon há um tempo, e o Ramon chegou para ele e disse: rapaz, eu tenho umas planilhas aqui, tu não consegue transformar isso em sistema, não? Ele disse: consigo. Começou a desenvolver, porque era a lógica assim pra gente. Se o Ramon já tinha uma metodologia e ensinava, eu preciso aplicar essa metodologia em cima de um sistema. E o que, quando eu cheguei, ficou claro, né, é que agora eu precisava conectar esse sistema para ajudar o cliente a vender mais, não só organizar o processo. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta também que hoje ela é só dentro do Simplifica, mas está se tornando uma empresa, que é o Rastreia Lead, onde a gente resolveu uma dor crônica do mercado, que é fazer a integração dos leads de tráfego pago no WhatsApp com o CRM. Né? Tem muita ferramenta dizendo que integra todos os seus canais, mas eu te pergunto, se eu te mandar um direct, eu sou teu lead? Pode ser ou pode não ser, porque se eu te mandar bom dia, eu vou estar nessas ferramentas, eu vou estar como lead. Então, o Rastreia Lead, ele nasceu da necessidade de o vendedor não ter que se preocupar em preencher CRM, o gestor ficar brigando com o vendedor porque não preenche nada. Meu amigo, escaneou o QR Code,
todos os leads estão no CRM, com todos os dados de anúncio, campanha, público, criativo, o histórico de conversas entre o cliente e o vendedor está dentro do sistema, e tem uma inteligência artificial que resume toda a conversa, diz onde é que está errando, o que é que ele errou, como é que ele pode melhorar. Só que aí tinha um outro problema. Uma vez que tu resolve a integração dos leads e tu vende para o cliente, onde é que está o lucro? Vender mais para o mesmo cliente. Quando a gente foi olhar para o mercado de cashback no Brasil, o que foi que a gente identificou? As empresas criam cashback só para operação grande. E eu sempre pergunto isso brincando, né? Quanto é que vale 2.000 dots? Tu sabe? Não. E quando tu recebe alguma coisa por SMS, tu olha? Não. Aí tu vê o mercado, todo mundo... Ah, você tem tantos pontos disso aqui. Ah, confirme no SMS. Eu disse, tá fácil de resolver. A bônus, ela é dinheiro. Você tem tantos reais dentro daquela loja. E aí a gente pensou, tem alguma coisa errada que ninguém usa o WhatsApp. E a gente entendeu que era precificação. O WhatsApp na API oficial, ela tem uma precificação cara. Só que aí tem o nosso segredinho de mercado que a gente conseguiu baratear isso. Então a gente faz cashback simples, personalizado. Você cria suas regras, dá o tanto que quiser. Só que, na verdade, a Bônus é uma ferramenta que tem o nome cashback, mas ela é uma ferramenta de marketing. A gente faz, literalmente, uma regra de relacionamento com o teu cliente dentro do WhatsApp, fazendo com que ele volte para comprar lá no teu negócio. E aí basta ele dar o número de telefone dele, não tem que dar CPF, não... é simples. Tipo, vocês ficam lembrando que aquele cliente tem aquele bônus para ser utilizado, né? E aí, quando expira o cashback, 90% das ferramentas de cashback, eles te cobram para abrir novamente um cashback. Só que a gente entendeu que o nosso modelo é fazer com que o cara dê cada vez mais cashback. Porque como é uma ferramenta de marketing, se eu te cobro para gerar mais, tu gera menos. Então, na verdade, eu te cobro pela quantidade de clientes que tu tem dentro da ferramenta. Para que tu possa fazer quantas ativações tu queira com aquela base de cliente. A gente está lançando agora uma funcionalidade que é a de campanhas. Porque como é pelo nosso número, então você não vai ter que se preocupar com bloqueio de chip, a gente usa a API oficial. E aí, basicamente, você vai fazer uma recarga lá e mandar a campanha de cashback do jeito que quiser. E a gente até soltou recentemente também o giftback, né? O que é isso? É tu já liberar o cashback antes da compra. Manda aí pro teu cliente isso aqui, pro teu amigo isso aqui, indica isso aqui. Chegou lá na hora, na frente do caixa. Qual é a grande dor de quem tem empresa física, de quem tem PDV? Cadastro. Como assim cadastro? Porque tu chega na loja, quantos clientes passam no teu caixa e tu não pega o contato? Sim. Isso, me dá teu número aqui só pra eu te dar um cashback, tu já usa agora. Tu já usa nessa primeira Às vezes a compra. pessoa já diz assim, não, tô muito apressada, talvez eu faça o cadastro. E nunca faz, né? Mas aí tu vai deixar pra lá. Mas antes Porque tu usa agora. Mas Não, eu tô dizendo, essa estratégia é ótima. Sim. Porque as empresas que não utilizam, eu sou uma que digo assim, "Ô, depois você faz, que eu tô tão apressada." Mas é porque antes também era um processo mais burocrático, eu acho que também não era Dá tão... o CPF, Exatamente. tá todo mundo com muito medo de Pois golpe e tudo. E também eu, pelo menos a minha visão, posso estar completamente errada, viu, meu povo? Pelo amor de Deus. Mas eu entendo que antigamente não era algo tão assim voltado para vendas e inteligência. Era literalmente porque tava em alta o nome Exatamente. cashback. Então tudo que a gente faz, até voltando para a última pergunta, é que a gente linka a nossa metodologia com o que tem de novo no mercado para facilitar o acesso do PME, porque a gente é apaixonado pelo tal do PME. É 92% da economia brasileira, né? Perfeito. E só uma pergunta. Assim Todo mesmo. médico, Se não eu esqueço. cabeça cheia de Bruno, insights. qualquer empresa pode contratar, ter esse benefício do cashback ou... Olha assim, ó, contratar qualquer empresa pode, que a gente sabe como é, né? Tocou o sino e tá vendendo. Mas assim, ele vai fazer sentido para empresas, a grande maioria. Agora, uma indústria não tem o que usar Vendas cashback. de produtos, né? Serviço também, vou te dar um exemplo. Na nossa página tem um médico que tem um produto de 30 mil reais e é uma grande case de sucesso nosso, que é transplante capilar. Legal. Porque ele faz transplante, mas ele tem uma diversa linha lá de produtos, porque senão ele não tinha LTV. Sim. Uma vez que botou o cabelo, já era, não ia vender mais nada. E aí ele usa, inclusive a gente desenvolveu essa funcionalidade do giftback por causa dele. Porque ele foi lá e disse, Bruno, eu tive uma ideia, eu vou dar o cashback antes da pessoa comprar. Em vez de dar desconto, eu dou o cashback. Aí eu disse, beleza, pois daí, vamos testar. Aí ele começou a vender os 5 na primeira semana.
Eu disse, pronto, vou lançar até uma funcionalidade por causa disso. Então, serviço, produto em geral funciona. Só alguns segmentos específicos, né? Um advogado criminalista, que é teu cliente, ele não vai dar cashback, né? Ô, meu filho, quando você for preso de novo, me chame aqui. Sim, é só para poder entender para os nossos ouvintes, né? Às vezes a pessoa tem essa necessidade. Sim, sim. No fim do dia, o cashback é para aquela empresa que tem uma base de clientes grande, que precisa reduzir seu custo com marketing, porque marketing está cada vez mais caro, e não só a agência, tá, pessoal? O custo por lead, o que é o lead? Caríssimo. É a pessoa que clica no teu anúncio, ou que vê uma propaganda tua, né? Qualquer coisa que faça a pessoa chegar no teu comercial. Isso se considera um lead. Tem um estudo que diz que no Brasil o custo por lead só aumenta nos últimos 10 anos. Então, a despesa com marketing está cada vez maior. A bônus ela serve para diminuir a tua despesa com marketing, para te aproximar do teu cliente de uma forma também que tu gere um benefício. Estratégica. Bruno, dentro dessa temática, né, dentro da inteligência, como que você avalia a inteligência dentro do marketing e como que as empresas estão usufruindo disso? Né? Porque inteligência eu acho que é a palavra boom do momento, mas eu não acho que esteja estrategicamente sendo bem usada, sendo bem avaliada. Porque assim, ó, e eu falo muito sobre isso, talvez metade de mim aqui é o Bruno, a outra metade já é inteligência artificial, tá? Eu realmente uso muito, mas a gente costuma achar que é só pede alguma coisa, ela te retorna alguma coisa. Sim. E isso foi o início, só um chatbot, tá? né? Mas eu vou te dar um exemplo prático, né? E vim até conversando sobre isso no caminho. 2025 é o ano dos agentes de inteligência artificial. E aí agora tá em alta. Ave Maria, não aguento mais ver. Vou ter um atendimento automático e tal. A inteligência artificial está fazendo a parte dela. Só que os provedores de serviço, é algo que aconteceu muito com o tráfego no passado, como não entendem de negócio, do processo comercial, eles criam um robô que tem a funcionalidade, mas não respeita um processo. Então, como é que eu acho que as pessoas podem se aproveitar? A primeira delas é começando de forma simples a entender que a inteligência artificial não é só o ChatGPT. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um agente que todo dia de manhã é o Story Maker. Todo dia de manhã ele olha as publicações do dia anterior do Ramon, ele olha o que está agendado para o dia, olha a agenda dele e passa as sugestões do Stories de Bom Dia do Ramon. Todo dia de manhã, de forma automática. O outro pega os dados de todas as campanhas, pega o dado do CRM, manda um relatório todo dia para mim de tráfego e vendas. Então, eu acho que a oportunidade agora é mais uma necessidade de estudo. A oportunidade é que a ferramenta está lá, mas as empresas precisam estudar sobre isso, os gestores precisam estudar. Porque tem muita gente vendendo serviço disso, tá? Muita gente. A gente até pensou, cogitou, mas a gente viu que está tão em alta que a chance da pessoa comprar sem nem saber o que aqui espera é muito grande. Agora, falando do ChatGPT como um todo, qual é uma dica interessante que eu tenho? É criar os GPTs customizados. Para quem costuma utilizar, você consegue meio que personalizar lá de forma simples, só escrevendo algumas instruções, porque, não sei se vocês já viram isso, né? A história dos prompts. Sim. O prompt é o quê? Um texto gigante que diz que tem as instruções. Na prática, aquilo ali é muito genérico, é mais simples do que parece. E a dica de ouro aqui é instalem no celular e conversem com ela por áudio. Por quê, Bruno? Porque normalmente tu não digitaria a mesma coisa de mandar um áudio. Exatamente. Então, eu estava montando o slide da minha palestra no caminho para cá, mandando um áudio e conversando, depois já copiei, colei, mandei no WhatsApp, né? Mas eu acho que é usar. Tem que usar, tem que se adaptar, não tem o que fazer não. Ela já é realidade, tá? E tem também a questão que é muito importante para as empresas, que é a análise de dados completamente, que anda de mãos dadas com a inteligência artificial, né? Por exemplo, o nosso agente lá dentro do Simplifica, né, que é embutido na ferramenta, cara, ele faz o papel que nenhum gerente comercial consegue fazer. Quer dizer que é tudo que o gerente faz? Não. Mas qual é o gerente comercial que consegue olhar todas as conversas de todos os clientes, com todos? Não consegue. E a gente colocou a nossa metodologia, que é o Bloco AE, né, uma metodologia de vendas, para que o agente analise a conversa do teu vendedor com o cliente em cima da nossa metodologia. Então ele diz bem mastigadinho o que é que ele errou em cada etapa do processo, o que é que ele tem que melhorar para o próximo. Tá? E isso está vindo para ligação, para reunião em vídeo, hoje é de troca de mensagem por WhatsApp. Então, para análise de dados, cara, é fantástico. E deixem de ser miserável, paga o ChatGPT, viu? É só $20, tem que pagar. Vocês não sabem a diferença que faz com usar certeza, a conta paga. Com certeza.
Bruno, você contou pra gente que já trabalhou, né, com estratégias de marketing, tanto para o grupo Pepsi, né, como o grupo Apivida e também para o Sérgio Moro. Eu gostaria de saber qual foi o diferencial que você teve acesso, que você desenvolveu nessas campanhas que você trouxe para a sua vida hoje. Sim. Eu acho que, assim, o grande diferencial é entender que o dinheiro não é ilimitado, porque nessas campanhas grandes praticamente é. Né? Campanha, o grupo PepsiCo, ele tem várias marcas, né? Então, por exemplo, numa campanha da Cheetos, eu tive que gastar 470 mil em 3 cidades em 30 dias. Não tinha nem gente mais para mostrar anúncio. Então, eles não estão nem preocupados se dá resultado, se não dá. E pro Sérgio Moro, por exemplo, também, a gente criou uma lógica de, qual é o problema do marketing para político? Porque ele não tem conversão, ele não tem lead, não tem nada disso, é visibilidade. Aí eu pensei, não tinha, porque agora vai ter. E a gente criou o Zap do Moro. O que era o Zap do Moro? Uma série de grupos no WhatsApp que a gente ia dando alguns benefícios, fazia lives, mandava uns conteúdos exclusivos dele. E não só desses projetos específicos, mas de todos os grandes projetos que eu participei, eu acho que o principal ponto que eu trouxe foi a tecnologia e o processo de marketing. Porque, cara, marketing sem tecnologia hoje não roda. E não é só mais para o tráfego, para o chat GPT. Eu estava fazendo hoje de manhã um gerador de ingressos dinâmicos. Antigamente ninguém nem sabia que tinha isso. Verdade. Só pegar uma planilha, ele gera um ingresso, manda no WhatsApp e tudo. Então, essa parte de trazer a tecnologia eu aprendi lá. Porque lá tem tanta grana que tem tecnologia que o povo nem usa. E aí eu, curioso, fui sempre aprendendo, mexendo e tal. Agora, o que eu sou apaixonado é o processo de marketing, sabe? Assim, a tecnologia leva 70% do meu tempo hoje, mas entender que os 4 P's do marketing, eles são verdade, ainda funcionam. O tal do Felipe Costa estava certo. É preço, produto, prazo, promoção, se tu não olhar para isso, né? Porque hoje em dia o PME, ele só olha para rede social e tráfego. O pessoal acha que marketing é só isso, é rede social e tráfego. E, na verdade, é posicionamento de marca, é produção de conteúdo, né? Eu saí de uma das operações de marketing, né, que era a Hub, mas até hoje eu tenho algumas outras iniciativas, né? Durante esse processo eu acabei indo para a educação também, fui dando mentorias e tudo, e eu acabei criando uma nova linha para mim, que era ser sócio de alguns alunos. Então, a gente tem uma operação de produção de conteúdo, a gente tem uma operação de branding também, sempre olhando para o PME. Porque o que é que eu penso? O cara da produtora, ele não criou uma empresa para o PME, porque ele tá doido para fazer um vídeo de 20 mil reais. Quem é o PME que vai comprar vídeo de 20 mil? A gente pegou e criou uma metodologia de conteúdo, mas com uma precificação bem mais acessível para o PME. Aí, branding, quem é que vai investir 50 mil numa logomarca? Chega para um cliente aqui, para uma loja aqui do lado e manda ela investir 50 mil. Não vai. Mas eu criei um produto chamado Perfil Perfeito. O que é o perfil perfeito? É ajeitar foto do perfil, bio, destaque, os fixados, ajeitar o WhatsApp, Google Meu Negócio, entregou, linda. Então, eu acho que assim, o principal ponto foi trazer o que eles fazem para o PMS, só que adaptar isso para a realidade dele. Porque hoje é um mercado muito comprador, vou te dizer, viu? Todo mundo ali tem cartão Black. Parcelou no cartão, não se preocupe não. Só que também é desassistido. Tá trocando de agência. Tem um estudo no Brasil que diz que se troca de agência 3 a 4 vezes por ano. 3 a 4 vezes por ano. Isso é culpa da agência? Não. Muitas vezes é culpa do empresário que não tem o mínimo de conhecimento. Quando ele acorda e acha que tá ruim, ele vai lá e quer cancelar. E principalmente para as estratégias de marketing, tem um tempo, né, para poder começar a se colher os grandes resultados. E às vezes a empresa está chegando, está conhecendo, né, aquela outra empresa que vai trabalhar, aí justamente nesse período trimestral, que é onde eles cancelam, é onde está começando a gerar os benefícios. E às vezes o empresário não tem paciência para esperar, não é isso, Bruno? Na maioria das vezes, né? E aí, por isso que eu sou tão apaixonado pelo Simplifica, porque na maioria das vezes ele não tem paciência para esperar, porque ele não conseguiu enxergar o resultado que já deu. E na maioria das vezes dá. Sim. Não dá, às vezes, diretamente. É porque, às vezes, o resultado também é subjetivo, né? Não é a venda direta. E o cliente, ele demora, às vezes, de 7 a 8 vezes, a depender do ramo, para realizar aquela compra. Sim. Então, às vezes, o cara tá ali maturando e tal com marketing, mas o cliente tá achando que não tá dando resultado. Eu vou te dar um exemplo. Até há uns 3 anos atrás, eu fiz um projeto de assessoria de imprensa, sabe? Com uma parceira nossa e tal.
E aí tem uma matéria minha no diário, sabe? Quanto essa matéria me gerou lá pelo diário? Rapaz, eu não sei não. Não sei se teve alguém que viu e comprou, mas o quanto que ela me ajudou a converter, porque ela estava na minha apresentação comercial, eu sei que é muito. Sim, com certeza. Aí, e aí, deu resultado ou não deu? Talvez não tenham vindo leads de lá, talvez nem consegui mensurar. Mas eu sei e tenho clareza do tanto que isso ajuda na hora de mostrar uma apresentação comercial. É o posicionamento percepção, de né? marca, né? Que é, eu, como sou da assessoria de imprensa, também vou aproveitar para até... Fazer o jabazinho. Não, para, né, complementar. Que na assessoria de imprensa é justamente isso, é uma construção de imagem. A gente trabalha com reforço de marca. Então, muitas vezes o cliente acha que porque saiu ali naquela matéria de jornal, que vai, no outro dia vai ter 30, 40, 100 pessoas atrás do serviço dele. Mas não é isso, é posicionamento de marca. É um trabalho que vem para te trazer credibilidade. Eu tenho muitos feedbacks de clientes que dizem justamente isso. Aí eu cheguei num cliente para oferecer um negócio, teve um cliente que me falou, ele viu a minha matéria, viu o assunto que eu falei, Bosco, é o seguinte, eu vi sua matéria, eu quero esse serviço aqui. Aí ele, pô, deixa eu lhe explicar, não precisa não, quanto é? Aí ele disse assim, vale, aí ficou até surpreso, né? Quanto é? É X. Aí ele disse que estava esperando o cara chorar, porque sempre chora, né? Está fechado. É justamente a solução que eu estou precisando para minha empresa. E é muito isso, ele raiz fenomenal, assim. Ele às vezes até demora, o meu cliente, o Bosco, viu? Vou até mandar um abraço pra ele. Um beijo. Adoro o Bosco. Que ele, às vezes, demora a aprovar os conteúdos da assessoria por conta da correria dele. Eu digo, ó, não esqueça aquele cliente que fechou por causa da matéria ali. Aí é mesmo, não sei o que, aí no instante ele manda. Mas é uma realidade, como você falou. Sim. Vem para mais uma forma de posicionamento de marca, né? Exatamente. Nas redes sociais é o mesmo jeito e cada cliente tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Sim. Eu, no caso, trabalho mais com advogados, né? Mais com jurídico. Eu tenho um tipo de cliente muito específico, que são escritórios de advocacia e outros institucionais, né? Aquele advogado com algum cargo na OAB, por exemplo, né? Algum posicionamento dentro de gestão na OAB. E às vezes ele não tem, ele acha que não está sendo visto o suficiente, não está tendo retorno suficiente, mas a percepção dele nas redes sociais, até mesmo o cliente novo que chega, né, como forma consultiva para avaliar o conteúdo dele e tal, é outra completamente diferente se ele não estivesse trabalhando as redes sociais como Com deveria. certeza. As pessoas fazem a conta muito errada, por isso que eu falo que marketing é financeiro também, tá? Primeira coisa, como é que o cara faz conta para ver se o serviço de marketing está dando certo, tá? Isso foi muito da minha realidade. Eu pago 2 mil de uma agência, boto mais 2 mil ali no tráfego pago. Então eu gasto 4 mil. Quanto é que isso me deu? Começa que eu acho que tu não estudou nada de administração se tu tá aí de gestão, se tu tá falando isso, porque marketing é custo fixo do negócio. Para tu olhar retorno sobre investimento, tu tem que olhar sobre o investimento. Se tu não tivesse pagando na agência, tu não ia ter que pagar alguém para estar fazendo lá dentro. Então, primeiro, até a conta de retorno o povo faz errado. Retorno sobre investimento é retorno sobre a mídia. E outra coisa que eu acho também que faz muito sentido é entender que isso é obrigação. Tu não tem que olhar se dá retorno, não. Tem que pagar porque tem que pagar. Tu não tem que pagar energia, não tem que pagar aluguel. Vai ter que pagar alguém para cuidar das tuas redes sociais, porque a rede social é a principal vitrine do mundo. E isso é tão forte, mas tão forte, que recentemente estava indo passear com a minha esposa e meus filhos, né? E aí, amor, tu já olhou pra onde é que a gente vai e tal? Ela, não, vou abrir o TikTok. Eu disse, o TikTok? Porque eu não sou usuário, né? Ela, meu filho, você pesquisa aqui as coisas no TikTok e tal. Eu disse, poxa, quantas pessoas não olharam pra esse Exatamente. Que... É o que eu falo nas minhas palestras. Todas. É comportamento do consumidor. Você vai na internet, vai no Google, no TikTok, no Instagram, que ainda é a maior ferramenta, aí, juntamente com o TikTok também. Mas você vai, critério de decisão, você vai lá para decidir, para olhar para a cara do lugar, literalmente para saber se gosta ou não, se confia ou não. E como é que tu se diferencia com o texto que é no Google? Não diferencia. Quem aparecer primeiro vai ganhar. E às vezes você vai até na rede social da pessoa para saber se coisa para olhar se gosta ou não, enfim. E muitas vezes a gente não deixa like, a gente não deixa curtida, a gente não faz nada disso, mas a gente tá lá olhando. E no teu cliente isso é mais forte ainda. Mas, porque a pessoa vê, lê tudo, mas não engaja. Exatamente. Era o que eu ia até complementar depois. É outro Se meus amigos não estão engajando, pô. Mas ele vai lá para tirar dúvida, ele vai lá para ver se confia ou não. E até ele decidir... Eu passo muito por isso, sabe? Também pelo tamanho da nossa conta, pelo volume que a gente investe. A maioria das pessoas diria que a gente deveria ter mais engajamento e tudo.
Mas quem é que vai assumir que tá errado, que tá fazendo um processo comercial errado, que não tem um marketing com dados, que o sistema tá bagunçado, não dá para confiar no dado que o sistema tem. Então é comum que a pessoa leve a porrada e fique bem caladinha. Isso é normal. Nem curte pra não dizer assim, olha, aquela empresa curtiu, eles estão meio passando por isso. Porque se importa muito, né? Com o comentário do próximo. E essa questão do TikTok é muito verdade, porque tem um estabelecimento aqui em Fortaleza que postou que as noites dos solteiros estavam sendo na quinta-feira. E aí sempre eu ia pra lá, dia de quinta, né? Normal o público. Após uma vez eu fui pra uma quinta lá, a fila já tava chegando, enfim, 3 horas depois. Gente, o que é que tá acontecendo? Aí não é porque teve uma menina que postou no TikTok, que eu disse, o quê? E assim, e viralizou de uma forma que a casa não tava mais conseguindo dar suporte, né? Uma fila chegando a mais de 500 pessoas. Nesse dia, como eu já tinha estacionado, eu disse, vou botar meu nome na fila, porque eu acho que muita gente vai desistir. Aí, qual é a minha posição? 627. Eu, como é? Não tem nem capacidade o estabelecimento para receber, mas para você ver como as ferramentas, elas são fortes. E às vezes o empresário quer muito. Não, só vou utilizar esse aqui, só vou utilizar o Instagram. Esquece que no Facebook, querendo ou não, tem ainda aquele público que é mais tradicional. A Dona Maria e o seu João estão lá no Facebook até hoje. Nosso interior, eu trabalhei com marketing político, então Instagram, alguns davam valor, mas Facebook é a massa. No interior é algo... E eu acho legal esse ponto do influência, né? Porque outro caso muito prático. Essa influenciadora não me deu resultado, não. Influenciador influencia, não converte. Quem vende é vendedor. Perfeito. Tá? Influenciador tem que levar as pessoas no canto A para o ponto B. Se ele levou e o teu negócio não tinha nem capacidade para atender, a culpa não é do influenciador, não. Só que às vezes a gente confunde isso, né? É muito comum culpar o marketing. Infelizmente ainda existe essa cultura, né? Que a culpa sempre vai ser do marketing. Sim, que não vendeu o suficiente, que não... Bruno, me tira uma dúvida. Inteligência nos negócios, né? Quais as ferramentas são imprescindíveis, assim, para o empresário? Primeira delas, CRM. Cara, assim, o CRM as pessoas acham que é só arrastar cartão. CRM, traduzindo do inglês, é gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, o CRM, ele serve para entender, sim, o processo de venda para o novo cliente, sim. Mas se eu te perguntar hoje, quantos clientes tem na tua base que não te compram mais de 60 dias? Quantos clientes o teu comercial não manda uma mensagem sequer há mais de um ano? Isso que o CRM faz. Ele é para te entregar onde é que está o dinheiro. E para quem está nos acompanhando, porque a nossa proposta é muito para quem está começando e tal, enfim, a empreender, o CRM, ele é uma base de dados que te possibilita um grande planilho, digamos assim. 1 milhão de análise de dados e tudo, e ele é super importante, né? Sim. Outra tecnologia que eu acho que é indispensável é a integração do WhatsApp com o CRM, né? Que isso é uma das ferramentas que a gente tem lá. Porque, cara, hoje, com a tecnologia que a gente tem, tu precisar que o teu vendedor esteja sempre com 2 sistemas abertos para enchendo qualquer funcionário tiver com 2 sistemas abertos para enchendo isso, o negócio nunca vai funcionar e tu vai ficar culpando a tecnologia. Mas outra ferramenta que eu acho que ela é super válida e poucas pessoas usam hoje em dia, né? Falando ainda mais do viés comercial, é a boa e velha ligação, o VoIP, né? Que é a ligação ali no computador, que já fica integrado com o CRM. Porque, cara, hoje no nosso negócio, a maioria das vendas que são realizadas, elas conseguem uma ligação antes. Porque o WhatsApp hoje em dia, ele tá muito, assim, esquecido. A pessoa manda uma mensagem, assim... Eu já vou pedir até desculpa, viu? Mas eu tô me esforçando pra provar mais rápido. Mas, cara, é muita mensagem, é muita coisa. E a ligação, eu sei que tem muita gente que não atende, mas é igual o comportamento do público. Quantas mensagens são respondidas porque a pessoa recebeu uma ligação, tá? E eu acho que, assim, também gestão financeira, tá? Tem um parceiro nosso que lançou uma ferramenta fantástica que... conecta teus bancos lá com a ferramenta e a inteligência artificial já lê tudo, mas de forma prática. Pode ser até planilha, mas controle financeiro eu acho que é o que a maioria das empresas não faz, né? Fluxo de caixa é rei. Quem vive só de faturamento normalmente não tem longevidade. Então, se a gente une ferramenta de marketing, aí tem tráfego, social media, tudo que você gera demanda, tem que usar. CRM, tu faz a gestão do teu cliente. Agora, abra um olho para as ferramentas financeiras, para a gestão das finanças, né? Hoje em dia não tem mais desculpa. Conciliação bancária automática, então a ferramenta já puxa sozinho. E não é só uma, não. Várias. As grandes do Brasil todas. E as grandes são as mais baratas, viu?
É baratinho isso. R$ 140 por mês, tu tem teu financeiro organizado. E eu iria pro básico. Porque falar qualquer ferramenta só para dizer... Tem que ter ferramenta que gera demanda, tem que ter ferramenta para te ajudar a converter demanda, para organizar o financeiro. Perfeito. É o básico bem feito, né? Enquanto tá todo mundo dizendo que 2025 é o ano da inteligência artificial, que apesar de eu achar que mas eu prefiro dizer que 2025 é o ano de fazer o básico bem feito. E tem Que, que na saber verdade, a usar gente nunca também essas fez. ferramentas, né? Muitas vezes a gente só quer integrar ali no nosso dia a dia, mas muitas vezes não sabe como é que opera. A gente só quer o prazer de comprar Exatamente, e botar dizer pra que rodar. Não é mais nem olhar. tem, mas não sabe operar ali. Bruno, você analisa que também o passo da educação é fundamental para os empresários que querem se desenvolverem a sua empresa cada vez mais. E eu queria também que você, se possível, desse alguns pontos que não pode faltar na vida de um empresário, Sim. questão de organização. Cara, assim, eu acho que essa pergunta foi muito boa, porque por isso que fez tanto sentido para mim estar no grupo R7, porque, na verdade, a educação ela é importante para todo mundo, né? É básico isso. Mas, infelizmente, o empresário não tem onde se educar. Eu sou super fã do G4. As pessoas pensam que a gente, vocês não falam do G4, que é concorrente. Não, a gente é muito fã dos caras. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Que é que o case da Netflix vai impactar no teu negócio? Nada. Tu não tem o processo, a tecnologia, nem o dinheiro da Netflix. Então, o empresário ele tem que se educar. A gente tem lá no grupo o inteligência comercial, inteligência em marketing, inteligência financeira, inteligência emocional. É um leque de imersões que no fim do dia é o que a gente acredita que tu precisa aprender. Inteligência comercial, o povo acha que é custo de venda. Não. Tu vai aprender sobre gestão, sobre time, sobre processo, sobre métricas, sobre metas. Porque venda é só o pilar final. Inteligência comercial é tu vender certo, com a margem certa, ter o incentivo comercial para o teu vendedor vender certo. A meta comercial, qual é a minha meta? Não, mês passado eu vendi X, eu quero vender 10% a mais. É meta baseada em crescimento anual, baseada em aumento de margem. Qual é a metodologia que tu usa? Então, comercial. Inteligência e marketing, porque, como a gente conversou muito hoje, marketing não é só social media, não é só tráfego pago, né? Inteligência financeira. E o inteligência emocional, sou apaixonado por isso também, né? Que necessário, inteligência emocional. Cara, eu vou te dizer, tem uma coisa que eu não falo tanto, mas minha primeira agência foi uma agência de coach, para coaches. Por quê? Quando eu cheguei dos Estados Unidos, meu pai tinha acabado de se formar como coach do Paulo Vieira. Aí disse, meu pai é muito comunicador, cheio de amigos, pronto, vou atender só os coach amigos dele, que eu já atendia ele. Então, eu comecei a conhecer inteligência emocional nesse período. Mas eu entendi que é tipo marketing, né? A metodologia de inteligência emocional, ela é super validada. Muitas vezes tem um profissional ou outro que não é tão bom, que não entrega assim, mas, cara, trabalhar a cabeça é um negócio pancada, porque crises vão vir, dificuldades vão vir, altos e baixos vão vir. Na maioria das vezes, tu não consegue ser o gestor que tu quer, porque tu não tem inteligência emocional, tu não tem autoconfiança para poder ser o líder que tu espera ser, ver o vídeo lá do Ramon. Você vai ter a voz de aeromoço ou de comandante. Aí tu chega segunda-feira e não tem coragem de falar isso com o time, porque tem problemas internos que estão mal resolvidos. E é um tabu falar disso, mas como a gente acredita muito nisso, tem até uma imersão só para tratar disso. E no fim do dia, eu acho que o que a gente está até trazendo a Sabrina, né, agora, cara, é performance pessoal. Muito né? importante também. Digo isso porque eu vivi isso na prática, né? Eu cheguei a pesar 182 quilos. Eu joguei futebol americano muito tempo. Foi mesmo. E quando a pandemia veio, eu entrei numa crise aí no meu juízo, que eu engordei 35 quilos em 3 meses. Então, como eu já jogava, já era grande, eu já tinha 140 quilos. 138 e tal. Aí na pandemia eu fui bater em 180 quilos. Eu já não queria me levantar. Eu comprei aqui na China uma mesazinha que bota o computador na cama. Quando vivia cansado, cara... É 1 milhão de problemas, né? Para quem é empresário, para quem empreende, é uma realidade nem corrida, né? Exatamente. Tudo. Cara, parece outra vida, né? Assim, eu descobri um prazer por viver depois que eu resolvi mudar a minha saúde que eu não tinha tido antes, né? É uma nova vida, como um grande sonho que eu tinha, que era aprender a surfar. Hoje eu realizo... Sou surfista não, mas sabe o que eu faço? Eu vou dar de stand-up com a minha filha. Cara, isso era impossível para mim. O quanto que isso me deixa feliz no domingo, para que eu chegue na segunda-feira melhor no negócio, com a cabeça mais fria. Então, eu adicionaria mais esse pilar, que é a performance pessoal, né? Excelente. E a gente acaba abordando todos esses pilares lá no grupo.
Perfeito. Olha, que bom quem tá precisando, né? Sim, com certeza. Lá vai eu ser estraga prazeres, né? Bruno, nosso tempo tá chegando ao fim. Infelizmente, a gente Tranquilo. precisa encerrar. Foi excelente. Foi demais, muitos insights, principalmente para mim também, que trabalho com isso, mas com certeza é interessantíssimo ouvir quem trabalha com inteligência, quem já está na área há muito mais tempo. Sim. Muito obrigada pelo teu tempo, que a gente sabe que é muito corrido, é muito difícil você estar aqui, a tua agenda nunca bate Não, com mas os pra nossos vocês a gente convites, dá um jeitinho. mas muito obrigada, tá? Foi um prazer. É isso. Eu gostaria que você desse uma dica para quem está iniciando agora o seu negócio e que não tem tanto poder aquisitivo para investir no marketing. Por onde esse empresário pode começar? Para iniciar, né, no caso. Se a tua empresa já existe há pelo menos 1 ano, 2 anos, eu vou te dizer uma coisa contra-intuitiva. A primeira coisa que tu tem que fazer é olhar para o teu cliente. Vender mais para o teu cliente que já está na base. Se tu está começando agora, eu consegui criar uma lógica de crescimento do meu posicionamento e da nossa empresa há uns 5 anos atrás, e eu acho que você ajuda muito nisso, as parcerias estratégicas. Acho que a gente não entende isso como marketing, tá? E se eu preciso ter recurso para poder investir em marketing, eu tenho que fazer marketing sem gastar tanto. Nada como bons parceiros. Network, relacionamento. Network, essa história de network vale mais que dinheiro, isso é verdade. Com certeza. Tá? Agora, o que vale muito dinheiro é a tua base de clientes, porque tem todo dia eu vejo empresário preocupado com tráfego pago, e os clientes pensam que a empresa dele é um liquidificador de cliente, de triturar cliente. Então, se a empresa já existe, pode olhar para a sua base, que tem muita grana lá. E se ela não começou ainda, parceria. Olha, gente, que dicas valiosas, Sim, né, com amiga? certeza. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no agradeço. podcast. Né, você trouxe muito conteúdo de valor para os nossos ouvintes. E em breve você vai vir novamente para a gente terminar esse papo, né, amiga? Nem terminar, dar continuidade, porque sempre tem coisas novas, né, na área Com do certeza. marketing. Agora vendas. hoje eu vou pedir. Bruno, não foi combinado, fique à vontade, mas o que a gente pode oferecer de repente para um telespectador que está nos ouvindo agora? Um treinamento em tráfego ou um treinamento em inteligência artificial? Participar de algum curso. algum curso, algum evento? Vou lhe dar um negócio melhor ainda. Eita. Tá? A gente tem um treinamento lá que eu vou liberar gratuitamente, que é um treinamento de planejamento estratégico, porque são 7 horas de treinamento, tá? Dividido em vários módulos, que tu vai aprender sobre financeiro, sobre gestão, sobre marketing, sobre comercial, bem dividido ali entre os pilares, e ainda tem uma ferramenta no final para tu fazer o teu planejamento estratégico por lá. Perfeito. Então, vou deixar aí disponível para vocês. Olha aí, tá vendo? Viu para os nossos ouvintes, quem quiser participar, né? É isso aí, a gente vai bolar um sorteio. Mas só quem tiver inscrito no canal, quem não tiver não vai Exatamente, participar. exatamente. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Se você estiver conferindo esse vídeo, assistindo, pelo amor de Deus, não custa nada você se inscrever no nosso canal, nos ajuda. No YouTube, @podcast As Sócias, tudo igualzinho para você não se perder. Quero deixar também um abraço pro nosso diretor Éder Machado, aqui da Luminous Play Studio. Forte abraço para você, até a próxima terça-feira. Vamos ficando por aqui, até a próxima e obrigado pela sua audiência.